Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, olha, uma ideia bem poderosa, que pode de fato mudar o jeito como a gente se enxerga. Vamos falar sobre a redenção da vontade própria. A base é simples, sabe? Mas o que ela causa, isso é profundo. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. E se aquela paz, aquela iluminação que a gente tanto busca, não for algo a ser conquistado lá na frente? E se for, na verdade, uma escolha que já está aqui, disponível para a gente agora? Essa é a ideia que a gente vai desvendar hoje. O ponto de partida é este aqui, uma ideia fundamental. A paz, a felicidade, a liberdade, elas não são prêmios que a gente ganha no final. Na verdade, são o desejo mais puro, mais autêntico do nosso ser. É como se a nossa bússola interna já apontasse naturalmente para essa direção. E esse norte, sabe, essa bússola interna, ela tem um nome, segundo a fonte que estamos analisando. O nome dela é a vontade verdadeira. Tá, mas o que é exatamente essa tal de vontade verdadeira? Não é um desejo comum, tipo querer um carro novo ou tirar férias. Não. Pensa nela como o anseio mais profundo da nossa alma por paz, por alinhamento. É o nosso verdadeiro norte, aquilo que nos move num nível bem mais fundo. E aqui, vem a grande virada de chave. A salvação ou a paz não é algo que se ganha, que se conquista com esforço. É, na verdade, aquele momento em que a gente simplesmente reconhece essa vontade verdadeira que já está pulsando dentro da gente. É uma mudança de foco e não de status. Mas se essa vontade é tão natural, por que a vida tantas vezes parece ser exatamente o contrário disso, né? É aqui que entra o grande conflito interno. É o que a fonte descreve como sendo as ilusões do ego. Pensa bem, ninguém acorda de manhã e decide, hoje eu quero sentir mágoa, quero sentir culpa, quero viver em conflito. Ninguém faz isso. E, no entanto, é onde muitas vezes a gente se encontra. A fonte chama isso de escuridão. E o argumento é que esses estados são gerados pelo ego, aquela parte de nós que, na tentativa de nos proteger pela separação e pelo julgamento, acaba indo na direção totalmente oposta do nosso desejo mais autêntico de paz. O contraste é gritante, né? De um lado, o que a nossa essência busca, paz, luz, alinhamento. Do outro, o que a programação do ego nos oferece, conflito, culpa, separação. É quase como se existissem duas forças opostas dentro da gente, cada uma puxando para um lado. E isso leva a gente para a pergunta principal. Se existe esse conflito, como é que se faz essa transição? Como a gente sai desse ciclo de ilusão do ego para finalmente viver a realidade da nossa vontade verdadeira? A boa notícia é que, sim, existe um caminho prático para isso. E o mecanismo proposto para essa mudança é algo que todo mundo conhece, mas talvez seja visto aqui sob uma nova luz. Vamos dar uma olhada no papel do perdão. O perdão aqui não é sobre ser bonzinho com o outro, não é um dever moral. Pensa nele como uma ferramenta prática, para a gente mesmo. Ele funciona como uma chave que destrava as barreiras de mágoa e ressentimento que o ego construiu. Barreiras que nos impedem de ver a luz que, olha só, já está lá. O processo é quase como uma limpeza interna, sabe? O primeiro passo é identificar. É ter coragem de olhar para as mágoas, para os ressentimentos que estão bloqueando o caminho. O segundo é a liberação. É decidir conscientemente soltar esses padrões do ego que nos prendem no sofrimento. E o terceiro, que é o mais libertador de todos, é a sintonização. É se realinhar, de propósito, com o nosso desejo natural de ser feliz. E quando a gente junta todas essas peças, a vontade verdadeira, as ilusões do ego e a ferramenta do perdão, a gente chega à conclusão principal. Tudo se resume a fazer uma escolha consciente, uma escolha pela luz. E essa citação, ela resume tudo perfeitamente. A tarefa não é uma luta para criar ou para encontrar a luz. É simplesmente um ato de aceitação. É reconhecer que a luz sempre esteve ali, dentro da gente, só esperando para ser escolhida como a nossa verdadeira realidade. E aqui está o resumo definitivo de tudo isso. A redenção, a salvação, a paz, o nome que se queira dar. Tudo se resume a uma única ação: parar de lutar contra a própria felicidade. É deixar de escolher o conflito, quando a paz é o nosso desejo mais profundo. E para a gente fechar, fica a reflexão. Se a paz e a luz não são destinos a serem alcançados, mas uma presença constante que já está dentro da gente, a única pergunta que realmente importa é: que escolha é feita a cada momento? A escolha está sempre aí, disponível.